Fala galera, beleza? Vou estar falando aqui de um conteúdo aqui bem interessante. Já aconteceu de muito serviço de eu pegar e acontecer esse fenômeno, né? Que muita gente não sabe e muita gente apanha, principalmente eletricista, né? Aconteceu até de eu ajudar um colega meu a desvendar isso aí. E foi bem no começo da minha profissão, né? É um conteúdo complexo que, se você não fazer esse procedimento que eu vou falar aqui, você não consegue pegar esse problema aí, que é a ausência de neutro, né? Que seria o quê? A interrupção do neutro em algum ponto da instalação elétrica, né? Igual o alicate aí já está mostrando aí, ó. O neutro aqui cortado, ó. Então é o seguinte, desde 2010 eu mexo com a área elétrica, né? Principalmente como prestador de serviço, né? Eletricista autônomo. E geralmente eletricista autônomo, ele é acionado, né? Você chama o eletricista autônomo só para problema. Eu acho que se for colocar em porcentagem, você pega 10% de instalação nova e 90% de bomba, de problema elétrico, né? Manutenção corretiva. E isso foi bom para mim no começo, que eu estava na época em vista querendo trabalhar para uma empresa em 2010. Só que eu não consegui. E na época, foi até um pastor meu da minha igreja na época, né? Que me começou a indicar na loja dele de material elétrico, né? O Vinícius, né? E ele me ajudou a crescer, né? Principalmente que os clientes ligava com problema, você tinha que resolver. Então, a ausência de neutro, 99%, isso aí é o que eu peguei, a minha experiência, né, desde 2010. 99% do problema é em dois pontos, ou no padrão aqui, ou no poste, né? Isso aí, olhando o que? Serviço com transformador compartilhado, né? Em baixa tensão, né? Então, o que que acontece? Quando a concessionária liga a medição, né, o padrão, ela pega o ramal, né, da rede aqui até o padrão. Aí você tem os pontos que podem dar problema. Seria esses conectores aqui, né? Tem também aqui é o cabeçote, que faz o pingadouro e entra no cabeçote. Com o tempo, o vento vai mexendo, essa fiação vai balançando para lá e para cá. Com o tempo, ele vai riçando aqui, ó, até pipocar, até perder a isolação e encostar e encostar a fase no neutro, né? Quando encosta, aí ele rompe. Já aconteceu de romper no neutro aqui também. Então, são esses problemas. Seria no cabeçote, na conexão aqui do ramal, com o tempo ele bambeia, né? Às vezes o profissional coloca mal colocado ou com tempo zinabra, né? E também aqui no ramal aqui, ó, né? Então, eu já peguei dentro de casa, dentro de uma residência, dentro do comércio, sim, lá dentro, né? Geralmente eles gostam de fazer essas instalações mais antigas, eles gostam de fazer o neutro mestre, né? Que não desce no quadro de distribuição, ele só desce as fases, né? Entra nos disjuntor, sai para cada equipamento e o neutro comum para tudo. Já peguei também, ele rompido. Outra situação que eu já peguei, neutro rompido, subterrâneo. Ele em vez de ir aéreo aqui, ele vem por baixo aqui, ó, e usa fio comum. Não usa fio com dupla isolação, né, que seria o cabo Cetenax, né? É o Nax, na verdade. Cetenax é a marca, né? É a que a gente tem costume de falar. Então,
Também já peguei muito cabo, fio comum, estourar debaixo do chão, interromper o neutro, né? E dependendo da ligação, pode causar muitos problemas, né? Esses são os conectores, né? Geralmente, esse conector aqui é o conector tipo cunha, né? Que o pessoal usa na rede convencional, né? A rede tradicional, que são aqueles fios nus, né? No poste. E tem também o conector perfurante, né? Que o pessoal gosta de falar que é o conector vampiro, porque você não precisa decapar o condutor. Ele tem tipo uns dentes aqui, ó, que perfura o cabo, né? Então isso aqui ele já é na nova rede, que é a rede multicomplexado, né? Então o pessoal gosta de utilizar muito isso aqui, pela facilidade de você tá fazendo a conexão, né? E ausência de neutro, como aonde pegar? Primeiramente, a gente tem que começar sempre pela fonte. Aqui, ó, a fonte é aqui, a medição. Por que que eu coloquei um quadro de distribuição aqui? Porque tem cidades que a concessionária ela não autoriza, ela lacra, não deixa o consumidor ter acesso. E se o consumidor abrir o lacre lá da tampa do padrão, esse lacre que vem aqui lacrado aqui, ele paga uma multa, né, muito alta. Então, eu tô colocando, como eu vou começar, aqui a gente tem acesso à medição, a gente só não pode arrancar esse lacre aqui, ó, do medidor, né? Que isso aí pode dar problema pro consumidor. Mas aqui dos bornes e da caixa, né, da caixa de medição, a gente consegue ter acesso. Então, a gente começa a fazer o teste aqui, ó, que pode acontecer do problema ser lá no poste ou geralmente no padrão ou após, né? Seria medindo e colocando carga, né? Esse é o segredo. Mas vamos supor, se você tiver nessa cidade que não consegue ter aqui a medição, aqui ter acesso a ele, aí você vai lá no quadro distribuição. Aí é onde que você tem que medir bem na entrada, que seria aqui, ó. E outra coisa interessante, a ausência de neutro, ela não é tão danoso se na instalação o eletricista interligar o neutro com terra. Aqui você pode observar aqui, ó, que você tem o neutro da concessionária, fizeram um aterramento, interligou aqui no BEP e interligou o que? Os DPS, interligou também o DR aqui antes do DR, e depois do DR vem para cá, ó. Então, quando você tem um aterramento e interliga no neutro, se perder o neutro, o aterramento ele consegue segurar pequenas cargas até consertar, é claro, né? Então, todas as minhas instalações, eu gosto muito de interligar o neutro no terra, porque tem fases do ano, né, que é época de seca, e o aterramento fica muito ruim. E o neutro ajuda, né, o aterramento ficar excelente. E quando estiver chovendo, mesma forma, é uma troca de favor. O aterramento melhora o neutro, né? Porque o segredo é o quê? Circular, em vez de estar circulando a corrente no neutro, está circulando na terra. Então, é uma troca de favores e numa ausência de neutro, um aterramento interligado no terra, né? Se for bem feito, é claro, é excelente. Como que é o teste da ausência de neutro? Eu falo que muitos profissionais não conseguem resolver. Tem muita gente liga para o pessoal da concessionária, isso eu falo de experiência própria. Chega o profissional,
liga o padrão, abre o padrão lá, a tampa da medição e mede. Fase neutro, vamos supor, na minha cidade que fase neutra é 220, né? E 380 fase. Tem lugar que é 127, fase 220, mas vou na minha realidade. Tem muita gente que pega e acontece dele só chegar e medir, né? Fase neutro sem carga, que é um erro grande, muito grande. Aí não tem a tensão sempre fica lá bonitinho 220 e a pessoa fala, ó, não tem nada na sua instalação. Mas o cliente, mas em casa não está funcionando ou está queimando coisa, né, equipamento. Aí a pessoa fala, ó, tá perfeito, chama o eletricista que o problema é lá dentro. Aí o eletricista vem, identifica que o problema é lá fora e fica essa guerra. Então, qual que é a solução para você não perder tempo? É você pegar, isso aí eu tô falando como praxe. Não perco muito tempo e já identifico o problema. O cliente falou lá que tá com problema lá na instalação dele. Eu falo, desliga tudo da tomada. O cliente vai desligar tudo da tomada. Desliga todas as luzes. Ele vai apertar os interruptores desligando tudo. Aí eu falo, tem chuveiro? Tem. Vou lá fora. Se for um circuito monofásico, né? Se for um circuito monofásico, ele vai fazer o que? A tensão, ela vai cair. Pronto, né? O que tinha lá os 220, ela praticamente não tem mais EDP, se for uma ausência de neutro no monofásico. No bifásico ou no trifásico já funciona diferente. As duas fases ficam em série com a carga, que o neutro ele se perde. Aí acontece do que? O lado que tiver com a potência maior, a tensão afunda, e o lado que tiver com a potência menor eleva. Um exemplo, vamos colocar uma situação que aconteceu comigo no comecinho. Teve um colega meu, eletricista, passou a semana inteira quebrando cabeça. Aí ele me procurou, falou, Vinícius, eu não sei o que eu faço. Já troquei o padrão, já troquei a fiação até na casa. Aí eu falei, não, beleza, tô indo aí. Aí eu já cheguei lá era o seguinte, era um padrão de duas medições monofásicas. Tinha uma casa na frente e uma casa no fundo. Peguei, falei, olha, vamos testar aqui fora primeiro. Cadê o multímetro, o alicate amperímetro? Ele falou, não tem, tem um chavinho de teste aqui, ó, tem 220 aqui, tem 220 ali. Falei, moço, mas como que você não tem um alicate amperímetro 220? Ou fica testando 220 com um detector de tensão. Aí eu peguei, fui lá em casa, peguei o multímetro, né? Eu tenho um alicate amperímetro desse jeito aqui, ó, da Minipa. Aí eu peguei o alicate amperímetro, falei, ó, desliga tudo da tomada, desliga toda a iluminação. Aí fez isso. Aí era uma casa com uma medição monofásica na frente e outra no fundo. Aí eu peguei e falei o seguinte, liga o chuveiro de uma casa. Quando ele ligou, antes de eu medir, né, antes dele ligar, tava lá 220 fase neutro numa medição e outra 220 fase neutro na outra medição. Quando você tem um padrão de duas medições, vem duas fases e o neutro do poste, sendo uma fase para cada medição e o neutro comum para os dois, né? Peguei, ligou o chuveiro. Quando ligou o chuveiro, de 220, um lado caiu para 60 volts e o outro lado 340. Aí eu falei, desliga aí, por favor. Aí eu subi na escada, peguei no ramal de entrada para ver se o problema era no poste ou no cabeçote para dentro. Aí eu peguei, dei uma machucadinha no cabo lá, né? E falei para ele ligar. Na hora que ele ligou, deu a mesma informação. 60 volts em uma fase com neutro, 340 uma fase com neutro. Aí eu só peguei e bati nas costas dele, meu amigo. Liga lá para concessionária, antigamente era a Celg. Troca lá o conector lá no poste, que ele deve estar mal conectado. Ele, quando a carga solicita a corrente, ela não dá conta de passar aquela corrente e dar uma ausência de neutro, né? E isso fala para o consumidor não ficar ligando as coisas, porque vai queimar um lado, a energia murcha, né? Ela diminui, e o outro lado sai queimando tudo.
que as cargas são 220, recebe 340, vai queimar. Aí ele pegou, pelo amor de Deus, não fala uma coisa dessa não. Eu falei pro proprietário trocar o padrão, comprou um zero, trocou o ramal das duas casas e é isso. Falei, é isso aí. Aí ele chamou um cara do plantão da concessionária em off e ele pegou, pagou um dinheirinho lá, ele subiu lá e trocou o conector. Acabou o problema. Ele pro cliente, ele falou que resolveu o problema, né? E trocou que tanta coisa desnecessariamente. E ficou uma semana lá quebrando a cabeça. Então não é todo mundo que sabe disso. E se não colocar carga, não resolve. Por que que eu coloquei aqui um chuveiro e um martelete com um pedaço de rabicho? Porque é o seguinte, quando eu chego na casa do cliente e eu preciso fazer um teste, se ele tem chuveiro, é, quando uma resistência recebe uma tensão um pouquinho mais alta, ele não detona tanto, né? A resistência ela suporta, porque ela é mais bruta. Agora, se você colocar um motor ou eletrônicos, queima na hora. Passa um pouco de tempo, queima. Então, não há nada melhor para testar que seria uma resistência, porque a resistência maior é a que vence. A tensão fica menos na potência maior. Quando aqui tem tipo uns 60 volts num lugar de 220, o outro lado vai estar 340 mais ou menos. Então, sempre que tiver potência maior, a tensão fica menor para ele. Quanto nos equipamentos de potência menor, dá 300 e tanto e sai derretendo tudo. Eu já vi televisão, já vi equipamento DVD derreter a capa por fora assim, tanto que o negócio é violento. Então, quando não tem o chuveiro para testar, eu pego meu martelete, ligo no sistema lá na medição e fico analisando se a tensão vai afundar de um lado, subir de outro, ou se a tensão vai, se for no monofásico, ele vai acabar, né? Vai perder a DDP. Então é muito interessante esse teste. Eu desde a minha do meu início, eu sempre aprendi com os meus professores, até meu tio, que na época me ensinou muita coisa, que ele é eletricista desde os anos 80, ele me ensinou, Vinícius, você quer testar equipamento elétrico, sistema elétrico? Bota carga. Fui trabalhar numa termoelétrica, se você ligasse o gerador e medisse a tensão, estava funcionando. Colocava a carga, o gerador saía. Então tudo, todo equipamento elétrico quer funcionar, ver se ele está funcionando correto, coloca a carga. Isso aí eu aprendi desde o início. Então, a ausência de neutro você só pega se você colocar carga, e tem que ser carga pesada, senão ele não, você não pega ele. Cargas pequenas, eletrônico, queima tudo. Eu vou estar mostrando aqui para vocês uma simulação que eu fiz aqui. Vamos analisar aqui esse sistema. Eu peguei aqui, ó, eu fiz um sistema trifásico aqui, ó. Você tem fase 1, fase 2, fase 3, certo? Você tem os disjuntores aqui. Esse aqui está sinalizando os disjuntor. A lâmpada aqui está sinalizando carga de uma fase, carga de outra e carga de outro. Eu coloquei o voltímetro tanto aqui, para você analisar o que está acontecendo. Aí o que eu fiz? Coloquei essa lâmpada de 10 watts, aqui 10 e aqui 100. Por que eu fiz isso? Quando você tem cargas equilibradas, não tem, não tem diferença de potência, então o neutro não tem corrente no neutro, são cargas balanceadas. O grande problema de uma ausência de neutro é cargas desbalanceadas, certo? Então vamos fazer uma simulação. Coloquei até essa seccionadora aqui no neutro para a gente simular a carga, né? Perdendo a referência do neutro. Então eu vou ligar interruptor 1, ela está passando aqui, alimentando essa carga. Ligar o interruptor 2 e ligar o interruptor 3. Então aí, ó, a corrente está circulando nas três fases e como tem cargas
praticamente desequilibradas, que seria essa fase aqui, ó, o que eu posso fazer? Eu posso pegar aqui, ó, e mudar ela, só para você ver que a corrente do neutro para. Eu vou colocar aqui 10. Só um exemplo para você ver aqui, ó. Olha só para você ver aí, ó. Tá vendo aqui no meio não tem mais circulação de corrente, porque são cargas de potências iguais, né? Então, não há corrente no neutro, né? Quando cargas são equilibradas. Nessa situação aqui, eu quero de proposital que a carga, né, seja diferente. Aí, ó, agora a circulação no neutro. Se eu pegar a referência aqui, ó, da fase 1, ó, tem a senoide aqui, tá vendo que ela tá dando aqui, ó, o ângulo, são defasadas aqui 120 graus, ó. Ó a senoide funcionando aí, ó. Elas são defasadas 120 graus, então você tem, né, a diferenciação entre as fases. Esse simulador aqui ele é muito bom. Beleza. Vamos agora focar aqui no que vai acontecer aqui agora. Vamos perder o neutro. Perdi o neutro. Observa aqui, ó. Ó a tensão que tá dando. 300 e tanto nessa carga. 300 e tanto pico máximo. E aqui 50 volts, ó. Tá vendo aqui, ó? Ó, quase 50. Aqui tá dando os 380, tá vendo? Ó, 380 entre as fases, 220 entre fase e terra, né? Fase neutro. Olha só para você ver, ó. No caso aqui, essas duas cargas aqui, ó, que tá no sistema trifásico, são cargas monofásicas em uma alimentação trifásica, né? Aí essas duas aqui, ela já queimaria, ó. Ó, atenção. A lâmpada era para receber 220, tá recebendo 300 e tanto, ó. 340 parece. 340. Quando você retorna com o neutro, ó a diferença agora, ó. Ela vai ter os 220 par, ó. Ó. Tá vendo? Você viu que a lâmpada aqui ela deu uma diminuída? Porque a carga maior, a tensão é bem menor, e as de potências menores, a tensão vai lá em cima, né? Agora vamos fazer agora um teste num sistema bifásico. Você viu no sistema trifásico. Vai acontecer do mesmo jeito, né? Se eu pegar aqui, ó, fechar a fase 1, fechar a fase 2, aí, ó, são cargas monofásica pegando uma alimentação bifásica. E bifásica, entre aspas, né? Porque o transformador lá na rua, ela é trifásico. Só que a alimentação que está indo para casa somente duas fases, certo? Então, observa aqui para você ver, ó. 220, 220, aí, ó. Atenção, 380, ó, fase. Vou perder aqui a referência, ó, só para você ver como as cargas são desequilibradas, há circulação de corrente no neutro. Vou abrir aqui, interromper o nêutron aqui, ó. O que vai acontecer? Aqui tem 100 watts aqui, ó. Olha a tensão, vai para 30 aqui, ó, 30 volts. Ó a tensão aqui da outra carga aqui, ó. Você viu que deu 340? Então, assim, isso aí rebenta. Quando você pega uma carga num sistema, uma carga monofásica, num sistema bifásico ou trifásico, as cargas menores saem rebentando mesmo. Aqui não perdoa, não, né? Normaliza. Olha só para você ver a diferença. Aí voltou ao normal. Agora vou pegar aqui num sistema monofásico. Sistema monofásico já é diferente. Como você só tem uma fase, então só tem um caminho a seguir, né? Olha aí para vocês verem aí, ó.
a tensão aqui 220. Aqui o pico máximo do voltímetro está dando 220. Mesma forma aqui. Por que eu coloquei 2 voltímetros? Um pegando a fase com terra e o outro pegando a fase com terra, com neutro aqui na lâmpada, né? Que o neutro aqui está sendo aterrado. Por isso que eu peguei essa referência. Vamos fazer uma suposição que o neutro que foi rompido, ele não é aterrado. Nessa situação aqui, ó. Porque o terra aqui, ó, ele tá depois, né? Mas vamos abrir aqui, ó. Quando eu abrir, olha o que aconteceu. Tá vendo a lâmpada aqui? Ela praticamente não tá circulando corrente, porque a fase passa, chega nela, passa por ela e não tem aonde ela escoar. Se você pegar o multímetro e ver aqui, ó, por isso que eu falei, quando você liga um martelete, uma carga no sistema monofásico, dá zerado. Por quê? Não tem aonde ele circular. Ou se ele estiver ainda pegando algum contato, ele vai dar uma tensão muito baixa. Mas nesse caso aqui, ele foi rompido antes de interligar no terra, tá vendo aqui, ó? Então, se eu pegar a referência da fase com terra, tá dando aqui os 220. Mas na carga, onde que foi rompido o neutro aqui, ó, ele pegou e tem referência 0. Então, todas as cargas, elas vão estar energizadas, mas não vai ter serviço. Não vai ter aquela DDP. Eles não vão fazer, não vai trabalhar. Então, pessoal, nessa situação aqui não vai ter queima de aparelho, mas o neutro, se ele tiver ligado e perder a referência, o neutro ele vai virar fase. E se ele não tiver aterrado, né, se o aterramento aqui não tiver interligado, igual nesse caso aqui eu vou aterrar agora, ó, pequenas cargas ele consegue suprir, você entendeu? Então, isso aqui não é todo mundo que sabe mexer com isso, e a maioria do pessoal que trabalha em empresa, principalmente construtor, ele pega uma instalação do zero. Ele nunca pega uma instalação com problema, é raro. Então, assim, o bom de eu ter trabalhado autônomo, esses 10 anos antes de eu ir para a empresa, que a gente pega muito problema desse jeito. É só pepino. O cliente só liga para o eletricista autônomo só por pepino. Então, pessoal, é isso aí que eu tenho que mostrar para vocês. Eu vou estar mostrando logo a seguir um vídeo do canal Zeg, né? Ele é o Papa da Elétrica. Ele pegou uns equipamentos e começou a tirar o neutro e mostrar até queimar. Eu vou pegar um pedaço desse vídeo e vou estar mostrando logo a seguir. Então, pessoal, depois de assistir esse vídeo do Zeg, obrigado aí a todos aí e tenham um excelente dia. Então, vamos ligando toda a iluminação. Nós substituímos a lâmpada eletrônica. Vamos agora ligar monitor, rádio, ligar o aquecimento, circuito 5, circuito 6, aquecimento estufa, circuito 3, furadeira e compressor, e mais a fluorescente. Então, todas as cargas estão ligadas. Agora, nós vamos retirar o neutro. Então vejam que para o aquecimento está indo 90 volts, para o circuito 4, que é o transformador, e mais o compressor de ar, e o carregador de celular estão indo 280 volts, queimou o monitor. Vamos desligar a furadeira. Queimou a outra lâmpada eletrônica.